Bom dia, Jacareí. Quinta-feira, 31 de maio, início de feriado prolongado, e você acompanha a partir de agora as informações da nossa cidade. Você sabe o que é ética? A nossa equipe foi às ruas para saber o que os cidadãos entendem por este termo. É daqui a pouco. E hoje é o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para isso, vamos receber aqui convidados especiais para falar com a gente sobre a comunicação no sistema político, na vida pública e os impactos da internet na democracia. Então, para falar sobre esse tema, eu tenho aqui em nosso estúdio o Fred Cunha, que ele é analista de mídias sociais aqui da Câmara, e o André Leite, que é jornalista da Rede Novo Tempo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Tudo bem, Cibele. Obrigado pelo convite. Prazer, Fred. Prazer é todo meu. André, Cibele e Elton. A gente hoje é o dia das comunicações sociais, e um tema que está muito em voga hoje em relação à comunicação social é justamente essa disseminação que favorece até uma certa democratização e favorece também atitudes bem antidemocráticas que a gente tem visto nas redes sociais, em grupos de WhatsApp e etc e tal. Aliás, bem recentemente, a Câmara Municipal foi vítima até de um desses fake news. Falaram que a Câmara não ia funcionar de segunda a quarta, já emendando com o feriado que seria hoje, quinta-feira, e durante a semana inteira. Como é que vocês veem tudo isso? As redes sociais, você que trabalha justamente só com isso, Fred, as redes sociais favorecem a democracia? E qual o lado oposto disso tudo? E eu quero ouvir a sua opinião também sobre isso, André. Favorece a democracia, favorece a participação, favorece a má comunicação social também. A gente vê nesses exemplos hoje de fake news, a dificuldade que a gente tem hoje de confirmar uma informação, de ver se essa informação ela tem procedência. A gente tem algumas dicas para isso, vamos falar sobre isso ao longo do programa, o André com certeza vai abordar também. Mas a gente tem que ver pelo lado bom. O lado bom é que abriu a participação popular, abriu a possibilidade de participação para a gente, vocês, Elton, Cibele, eu trabalho aqui na Câmara também, a gente que lida com o poder público e com esse desejo da participação popular aqui no dia a dia do Legislativo, de outras esferas do poder público. Hoje a gente tem portas arreganhadas para a participação das pessoas por meio da comunicação social. Por meio da TV Câmara, por exemplo, aqui em Jacareí, por meio da participação das pessoas numa pauta de reportagem. A gente tem os canais de mídias sociais que a gente vai abordar ao longo do programa também, que são possibilidades das pessoas participarem, criticando, elogiando, participando com as suas sugestões. Então, vendo pelo lado bom, abriu-se essas possibilidades da participação popular, mas é claro que entra também aquilo que é ruim, que a gente vai abordar aqui ao longo do nosso bate-papo, como, por exemplo, as fake news. Uma coisa que é muito positivo em relação às redes sociais para essa geração de conteúdo é que, assim, hoje todo mundo é gerador de conteúdo. Você só precisa ter um celular, você não precisa nem ter um equipamento muito bom. Você tem um celular, está conectado na internet, você consegue fazer uma live no Facebook, você consegue fazer uma transmissão ao vivo no Instagram, de onde quer que você esteja. Então, você não precisa de uma mega estrutura como algum tempo atrás era necessário para você poder disseminar conteúdo. Então, qualquer pessoa hoje pode ser produtora de conteúdo. Isso é muito positivo, porque, como foi dito aqui, isso democratiza. Então, você não tem o poder da informação na mão de poucas pessoas. O problema disso é que, como tem muita gente produzindo conteúdo e entre muita gente, tem muita gente mal intencionada também, então tem muita gente divulgando informação errada, inclusive de maneira proposital, porque existe a possibilidade de alguém divulgar uma informação de maneira equivocada. Em jornalismo a gente tem a expressão barrigada, né? Então a pessoa dá uma informação que ela não é verdadeira por uma falta de verificação mais profunda. Isso é uma coisa, mas esse fenômeno das notícias falsas, do fake news, ele é uma coisa feita de maneira proposital. Então, eu vou pegar o exemplo aqui do que você disse aqui da TV Câmara, né? Que divulgaram a informação que a TV Câmara não ia, e que a Câmara não iria funcionar de segunda a quarta para emendar com o feriado da quinta-feira já. Quem fez isso, essa divulgação de informação, não fez isso por falta de informação. Fez isso de maneira proposital, com algum interesse por trás disso. Aí, qual o interesse vai ser? Aí você vai ter várias nuances disso. Mas esse é o grande problema das notícias falsas. Elas são disseminadas de maneira proposital, geralmente
com a intenção de favorecer alguém. Nas últimas eleições norte-americanas, por exemplo, saiu um dado, eu não lembro qual foi o observatório acadêmico que fez esse levantamento, mas a disputa, né, entre Hillary Clinton e o Donald Trump, a quantidade de notícias falsas relacionadas a Hillary Clinton foi maior do que notícias verdadeiras circulando ali durante aquele período de eleições, para você ver o tamanho das coisas. Então, a quantidade de notícias falsas foi maior do que a quantidade de notícias verdadeiras. Então, para você filtrar isso, é um trabalho bastante complicado, mas que precisa ser feito se você não quer ser enganado, né? Aí. Bom, acho que vocês estão falando de notícias falsas, a gente tem que pensar um pouco também na ética, né? E não tem como separar a produção de conteúdo dessa questão da discussão da ética. É comum cada vez mais no nosso dia a dia a gente ouvir esse termo, não é mesmo? Mas o que é ética para você? A nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião do jacariense sobre o tema. Na sua opinião, o que é ética? Bom, ética para mim é a gente agir da maneira com que nós gostaríamos que agissem com a gente, né? Então, em termos políticos também, né? A gente não roubar, não desviar a verba, porque a gente não gostaria que fizesse isso com a nossa família, de quem depende, né, do dinheiro público. E no dia a dia, aqueles bons exemplos, né? Não furar fila, não fazer nada que a gente não gostaria que fizesse com a gente no dia a dia. Bom, para mim é isso. Ética. A ética, quando é boa, é ser honesto para si próprio e com as demais pessoas, né? Então, isso aí eu acredito que seria ética. E ética num bom sentido que não prejudica ninguém. A ética, para mim, como no governo, né, precisa mudar bastante a ética. Então, a ética, para mim, tem que favorecer os alunos, a escolar, favorecer o povo, né? Que o povo está sofrendo muito com essa falta de ética dos nossos políticos. Para mim, é isso. Ética, para mim, é você ajudar o próximo, sempre quando você fazer de tudo para ajudar, entendeu? Sempre quando as pessoas saem, e às vezes, um exemplo que eu vou dar, tem vezes que quando a pessoa está atravessando a rua, ninguém pode para ajudar os idosos, sabe? E tem muitos idosos que têm dificuldade para isso, né? Para atravessar a rua. Aí você vai e ajuda a pessoa. Para mim, a ética é isso, ajudar o próximo. Tá aí, o pessoal tem uma noção clara, né, de ética, às vezes mistura um pouco com moral, que é um pouco mais particular. Mas com tantos interesses em jogo na sociedade, com tantos atores disputando ideias e concepções que são até contraditórias, como é que é o exercício da comunicação social pautada pela ética? Como dar conta de tanta diversidade? Vamos inverter? Você começa essa? Tá bom, não, tá tudo certo. Bom, olha, se eu estivesse na rua e a repórter me parasse e perguntasse o que é ética para você, etc., eu acho que a ética ela tem a ver com duas coisas. A primeira tem a ver com comportamento, ou seja, às vezes eu não dependo de outras pessoas para eu desenvolver um comportamento ético. Pode ser que não tenha ninguém olhando o que eu estou fazendo e ainda assim eu ser ético. Mas, ao mesmo tempo, ética tem a ver com relacionamento. Por quê? Porque seres humanos são seres relacionais, entendeu? Não tem como viver isolado. Então, quando eu me relaciono com alguém, tem uma expressão que a menina usou ali, né? Ética tem a ver com como eu gostaria que os outros me tratassem. Passa um pouco por isso. Então, eu acho que no que tem a ver com a questão da imprensa, eu acho que a ética tem a ver com como eu, como profissional da imprensa, eu me comporto em relação às informações que eu divulgo. Então, eu preciso ser, e aí a ética vem junto com outras coisas, né? Eu preciso ser honesto, eu preciso tentar, na medida do possível, ser imparcial. A gente sabe que tem um pouco de utopia nisso, mas eu tenho que tentar ser o máximo possível imparcial, eu tenho que buscar ser verdadeiro. Então, isso tem a ver com o meu comportamento como jornalista. Eu vou fazer uma coisa com uma intencionalidade correta, no sentido de eu quero tratar esse tema com ética. Então eu vou tratar ele com seriedade, com imparcialidade, com honestidade, etc. E ao mesmo tempo, isso tem a ver com, como eu falei, com relacionamento. Porque a imprensa
ela precisa se relacionar com alguém. Então, nesse momento aqui na TV Câmara, a gente está se relacionando com o telespectador ou com o internauta, né? Porque também a gente está sendo transmitido para a internet, etc. Então, eu estou me relacionando com ele, vocês estão se relacionando com o internauta. Então, à medida que eu estou me relacionando com o telespectador, com a audiência, eu preciso pensar nessa minha relação com ele. A informação que eu estou passando está fazendo bem para essa pessoa? Eu estou sendo correto com essa pessoa em relação às informações, inclusive com a intencionalidade com que eu estou fazendo isso? Porque às vezes eu posso estar divulgando informações verdadeiras, mas com uma intencionalidade errada. Vou tentar dar um exemplo disso. Teve uma propaganda, acho que se eu não me engano, na década de 90, que foi bastante interessante, acho que era do jornal Folha de São Paulo, que falava assim, de um líder, falava assim, olha, ele tirou esse país de um problema muito grande de economia, evocou o nacionalismo, as pessoas, fez a indústria se movimentar, etc. Só falando coisas boas. E aí, no final, mostrava que estava falando de Adolf Hitler. Então, assim, você pode contar uma mentira falando um monte de verdades, entendeu? Então, a intencionalidade por trás do que você está fazendo, isso também tem a ver com comportamento ético. E eu acho que tem que ser uma preocupação constante de quem exerce essa função da imprensa. A gente falar de maneira ética, tanto em relação às informações que a gente está querendo apurar ou divulgar, e também na intencionalidade disso para com quem está ouvindo a gente, a nossa audiência. Eu acredito que a nossa profissão, ela exige um grau de responsabilidade muito forte. A gente tem que ter uma responsabilidade no nosso dia a dia, em cada etapa do nosso trabalho, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente desenvolve, que talvez seja até alguns degraus acima de outras profissões. Que a nossa profissão, ela carrega um impacto na vida da sociedade, o que se relaciona diretamente com a ética. Não é à toa que chama a imprensa de quarto poder. Exatamente, né? Exatamente. O impacto daquilo que a gente faz, seja de maneira responsável ou irresponsável, é muito grande. Então a gente tem que pensar em cada detalhe. Esses dias eu estava aqui mesmo na Câmara conversando com os colegas da TV e a gente falava que às vezes a gente limita muito a visão da nossa profissão. A gente acha que se a gente fizer a técnica, o beabá ali do dia a dia, a gente cumpriu com a nossa função e acabou. E no caso de uma TV, por exemplo, legislativa, essa que a gente está aqui, que é o nosso espaço para discussão nesse momento, se a gente conseguir ter um entendimento de que aquilo que é feito aqui está falando com a comunidade, está falando com a população, com a sociedade, é uma abertura do que acontece numa Câmara Municipal, abrindo-se para a sociedade, a gente consegue entender a grandeza do nosso trabalho. Quando a gente faz uma postagem numa rede social, quando a gente escreve um texto que vai ser disparado para a imprensa, a gente está trazendo, ou no caso, levando aquilo que acontece aqui dentro para o conhecimento da sociedade, da população. Então a gente precisa abrir o olhar da nossa profissão, a gente precisa entender a grandeza dela até para poder trazer para dentro de nós esse impacto daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Há na nossa profissão uma vertente de trabalho, uma função que é a assessoria de imprensa, que ganhou uma imagem muito no começo de sua história, que era uma parte chapa branca da imprensa, que no nosso termo técnico, que trabalha a favor de um político ou da questão política partidária, ou de uma empresa. Que trabalha a favor de uma empresa, só com as questões do empregador, só com as questões bonitas, floridas ali do assessorado e tal. E mesmo a assessoria de imprensa, hoje em dia, se a gente for analisar com responsabilidade, o que uma assessoria de imprensa faz, também tem que ter essa responsabilidade, esse impacto do que é informação, de eu não ficar usando várias verdades para, no fundo, contar uma mentira, como o exemplo que a André acabou de comentar aqui. Se a gente for ver o início dos trabalhos de assessoria, de relações públicas e tal, a gente vai chegar em guerras mundiais também. Como que se conseguia vender a ideia de uma guerra mundial a ponto de, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial ter o apoio, especificamente nos Estados Unidos, da sociedade, bancando com recurso financeiro. Imagina você destinar parte do seu dinheiro, do seu salário, para financiar uma guerra, sem ter o entendimento exato daquilo. Que assim como no exemplo que ele deu aqui do Hitler, o Hitler não conseguiu o que conseguiu no nazismo, com imposições, com uma ditadura logo de cara, de início, com mortandade, num primeiro momento, vendendo-se uma mensagem ele tinha aos poucos. O responsável pela publicidade dele ficou bastante conhecido, o Goebbels, né? Exatamente, e que, aliás, fez o que fez de uma maneira positiva para eles,
para a mensagem deles, a ponto de conquistar o apoio da opinião pública. Então a gente vê que o nosso trabalho, ele tem um poder muito grande para o bem ou para o mal, e nessa questão ética, Elton, se a gente não tiver responsabilidade, a gente usa o jornalismo como uma arma perigosíssima. Posso só abrir um parênteses para acrescentar um negócio dentro disso que você falou, no contexto que a gente começou o programa falando de redes sociais e todo mundo ser gerador de conteúdo. A gente está pensando sobre isso porque a gente exerce essa função de comunicação de uma maneira profissional. Somos jornalistas, tal, a gente ganha para fazer esse nosso trabalho. Só que nesse contexto de redes sociais, onde todo mundo é gerador de conteúdo, supostamente essa deveria ser uma preocupação de todo mundo que de alguma maneira gera esse tipo de conteúdo nas redes sociais ou que compartilha. Por exemplo, você aí, né, tá na sua casa, recebe uma mensagem no WhatsApp e você repassa para alguém, você está sendo um gerador de conteúdo. Até que ponto você está sendo ético e responsável nesse compartilhar para todos os meus contatos e todos os meus grupos essa informação? Você checou se isso é verdadeiro? Porque você pode estar sendo um instrumento exatamente de falta de ética, de falta de honestidade, uma série de coisas, quando você compartilha algo que você sequer sabe se é verdadeiro, entendeu? Eu vivi um exemplo no último fim de semana. Eu recebi uma mensagem, uma coisa aparentemente inofensiva, bobinha e tal, mas eu recebi a mensagem de um amigo para eu clicar num link e me cadastrar, porque nesse período de Copa, a empresa patrocinadora do uniforme da seleção brasileira, ela ia distribuir camisas oficiais para quem entrasse naquele link e se cadastrasse. E é um amigo que tem um grau de instrução... O Fred está me expondo aqui agora. Ele acabou de revelar, ele acabou de... tudo que eu te mando, cara, não essa era é a questão. Não era o Elton, mas um outro amigo, e ele mandou ali, eu falei, não cai nessa, não clica nisso, porque pode ser um vírus, pode ser um site querendo pegar os seus dados, pode ser um site só querendo mais cliques, pessoas clicando e acessando o site para depois vender uma publicidade ali, mostrando um número mais exorbitante. Falei, não existe isso, vamos ter mais responsabilidade, que é uma coisa aparentemente inofensiva, mas imagina o tanto de gente que está ali, até nutrindo uma esperança de repente ganhar algum produto, no caso era a camisa da seleção. Poxa, é o que o André falou, se a gente não tiver essa responsabilidade, independentemente de ser um profissional da comunicação ou não, a gente está aí compartilhando um monte de papagaiada e isso é terrível. Isso eu queria tocar nisso, porque a gente está falando da ética do ponto de vista do profissional de imprensa, né, que passou pela universidade. Essa é até uma disciplina que a gente tem lá e tem todas as implicações legais de você dar uma informação sem seguir o beabá básico, que é ouvir os dois lados, ter certeza na sua fonte, né, critério. Quando a gente vive hoje numa sociedade em que a grande parte da circulação de informações ela se dá, como você falou, tendo o próprio emissor da mensagem, né? Todo mundo é uma espécie de mídia, sua própria mídia. Essa discussão da ética, ela não é uma discussão do jornalismo, é uma discussão da sociedade, né? E onde que a gente aprende isso? É difícil, né? Porque esses dias eu trabalho na TV Novo Tempo e a gente estava num programa falando de um tema parecido com isso, junto com uma especialista na área de comunicação. O nome dela é Carla Ehrenberg e ela trabalha exatamente nessa área de mídias sociais, bem parecido com a área que o Fred trabalha. E ela falou o seguinte, a sociedade, e não só a brasileira, tá, como um todo, precisa ser educada para mídias sociais. Por quê? Porque se você para pensar, isso é um fenômeno recente, essa facilidade que a gente tem para se conectar com as pessoas por meio da internet nas redes sociais. Veja, a internet existe há bastante tempo já, mas esse fenômeno fácil, assim como o WhatsApp, o Facebook, eu lembro na época do Orkut, por exemplo, que é uma coisa mais antiga, nem existe mais, tem alguém muito novo assistindo, nem sabe o que é o Orkut, mas existiu, fez muito sucesso, inclusive. A interação não era tão intensa na questão de gerar conteúdo como é hoje, com o Facebook, com o Instagram, mesmo o Twitter, que muita gente usa também como gerador de conteúdo. Então, a gente recebeu essa ferramenta nas mãos, a gente, sociedade, só que às vezes a gente age de uma maneira só intuitiva. E aí é que começam os problemas. Gente que faz com que a sua página pessoal, às vezes, e o seu comportamento nas redes sociais pareça, inclusive, como se fosse um bar.
Só que ali não é um bar, entendeu? Ali tua vida está exposta para todas aquelas pessoas que te seguem de alguma maneira e pode ser ampliado ainda. Se alguém compartilhar essa sua postagem, ela não tiver nenhuma restrição. Então, assim, hoje as pessoas, elas agem nas redes sociais, muitas vezes, como se as redes sociais fossem uma questão à parte da sua vida. Só que não é. Você é nas redes sociais o mesmo Fred que você é pessoalmente. Sem dúvida. Então, não existe uma diferenciação entre o Fred pessoal e o Fred das redes sociais. O que você está compartilhando ali é você. Só que o fato da gente estar na frente de uma tela de computador ou olhando diretamente para o nosso celular pode dar a impressão que é só a gente e aquela telinha, mas não é. Pensa, você tem, de repente, no Instagram, eu tenho, sei lá, 2.000 seguidores. Pensa o que são 2.000 pessoas, é um auditório enorme. Quando eu coloco alguma coisa ali, eu estou falando com todo esse auditório. Só que às vezes eu me comporto como se tivesse só eu ali no meu quarto, sozinho. E isso, inclusive, gera alguns problemas enormes, né? Porque as pessoas criam uma coragem nas redes sociais para arrumar brigas e etc. Como se a tela do celular desse essa segurança. E realmente dá, né? Porque você pode ofender alguém nas redes sociais e não acontecer nada com você imediatamente, porque tem uma telinha ali. Só que, obviamente, você pode sofrer um processo, tem uma série de coisas jurídicas por trás disso. Só que a gente não para pensar nisso. É o que você falou. Como é que aprende a fazer isso? Eu acho que parte desse processo de aprendizado tem a ver com isso que a gente está fazendo, é conversar sobre o tema, para que quem estiver assistindo a gente possa começar a refletir sobre isso e ter um comportamento mais ético, um comportamento mais honesto e inclusive um comportamento, eu diria, mais cidadão nas redes sociais, porque a gente está ali exercendo o nosso papel como cidadão, como membro da sociedade quando a gente está ali, né? E a gente tem duas vertentes aí também, que o André falou, que a gente precisa responder por aquilo que a gente faz e fala, inclusive na internet. A internet ainda não tem uma legislação sedimentada sobre o que você faz nela, mas existe a legislação geral. Você responder a um processo porque eu saio à rua e ofendo alguém, sem nem conhecer esse alguém e bato na pessoa. Eu vou responder por isso, a pessoa vai me processar, vai abrir provavelmente um boletim de ocorrência. Por que na internet a gente acha que a gente tem essa imunidade? Se o nosso nome está ali. Eu não preciso nem bater, mas só o fato de eu estar andando na rua. Você já se imaginou andando na rua, viu alguém que você não gostou, a pessoa está falando bem de algum político e aí você começa a ofender a pessoa? Não existe isso. Mas nas redes sociais parece que é tranquilo, né? Acontece. Só que, para as pessoas saberem, já há gente que está respondendo a processo por isso. Não é uma terra de ninguém, assim. Tem gente que responde, é processo pesado. Tem até o caso de uma marca que processou uma cliente. Uma cliente foi lá e expôs um problema, que era um problema de fato em relação a essa marca de móvel. Aí foi lá, reclamou que o móvel chegou com um problema. A marca respondeu, dizendo que ia resolver o problema. Que dentro do prazo estabelecido ia retornar com um novo produto ou com um conserto. E a cliente, ainda assim, ela foi e fez uma série de críticas ofensivas à marca. Aí a marca entrou com processo. A cliente vai pagar 5 vezes mais do que o valor do sofá que ela tinha comprado. A juíza determinou isso daí, isso aconteceu em Minas Gerais. Uma outra questão que a gente precisa tomar cuidado é que a gente, na internet, a gente é facilmente impulsionado a ofender. A ofender e compartilhar aquilo que vem pra gente, assim, sem nenhum tipo de critério. E é o que o André falou. Imaginem-se isso, se vocês fariam isso no auditório. Eu gostei do seu exemplo. Você faria isso no auditório? E aí a gente precisa parar também, isso é uma coisa que a gente pode até aprofundar a discussão depois, é de falar assim, o Facebook, o Instagram, eu parei com tudo porque a rede social é um veneno na minha vida. Cuidado. É a mesma coisa você dar um martelo na mão de uma criança pequena, e a criança sair quebrando coisas, ou sair batendo com o martelo no amiguinho. O problema é o martelo, aí você fala assim, vamos jogar esse martelo fora, olha que martelo mal, não sei o quê, né? Abaixa os martelos. Aí a segunda reação seria, despropositada, seria falar, a culpa é da criança. Não, há um responsável por aquilo ali. O responsável pela tua vida na sua rede social é você. É você que cuida daquilo que você compartilha, daquilo que você consome, daquilo que você faz ali. Tá joia, tá ótimo o nosso papo aqui, comemorando aí o Dia da Comunicação Social, importante. Nós, como TV Pública, você sabe, aqui você acompanha as iniciativas dos vereadores da cidade. Você pode entrar no nosso site, jacari.sp.gov.br,
e acompanhar lá o dia a dia da Câmara Municipal. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos na sequência, continuando aqui esse bate-papo com os nossos convidados. Estamos de volta com o Bom Dia Jacareí e conforme falamos no início do programa, hoje é o dia da comunicação social. Então, é sobre esse assunto que vamos conversar agora com o jornalista André Leite e com o analista de mídias sociais aqui da Câmara, o Fred Cunha. Estamos de volta aqui. Fred, a gente estava falando sobre fake news e como tentar analisar se aquilo é realmente um fake ou não é. Eu quero a opinião de vocês sobre isso. Como que a gente... Tem algumas dicas que a gente pode dar para o nosso espectador sobre como identificar e evitar de propagar essas fake news? Umas dicas básicas, né? A primeira delas é... Às vezes você recebe uma informação tão absurda que você já detecta ali que pelo menos alguma coisa tem, que é passível de você averiguar um pouquinho mais. Se você recebe uma informação que está muito a favor de um lado, por exemplo, nessas discussões políticas, né, que a gente está vivendo e esse ano a gente vai viver de maneira mais assintosa, você recebe uma informação que está muito propensa a um lado, atacando o outro, com muitos adjetivos, por exemplo, é porque está a favor de uma situação e contra a outra. Outras dicas, assim, confere, dá uma conferida, bate numa página de pesquisa, erros de português. A página está com muito erro de português, a informação está com erro de português. A gente, como profissional da comunicação, jornalista, a gente tem entre as nossas responsabilidades o se comunicar bem. O trabalhar ali com uma informação que transmita uma clareza dentro dessa informação para as pessoas que vão acessar essa informação. Então está muito obscura, com muito erro, falhas de português mesmo ali, de gramática, ortografia, dá uma confirmada também. Outra coisa, veja a procedência dessa informação. De onde ela está vindo, a raiz dessa informação. Se tem um link ali, até tome cuidado, confira se esse link ele procede de um veículo mais tradicional, mais conhecido de informação. Não que isso seja uma garantia de 100% de que aquela informação é correta, mas pelo menos a garantia que a procedência daquela informação é de um veículo que deve ou deveria ter a responsabilidade ao se comunicar. Então veja isso daí, veja a procedência, veja o tema, veja o peso que esse tema tem, se está pesado muito para um lado, denegrindo muito o outro, veja essa questão técnica mesmo da informação. Se há, por exemplo, quando é transmitido por meio de uma imagem, é aquela imagem de algum veículo que você conhece e que você bate o olho e já entende que a procedência é aquele veículo ou não, ou é de algum lugar que você desconhece, assim, aquele negócio que você nunca ouviu falar, aquele veículo que às vezes tem até casos assim desses veículos que brincam com as informações. A gente tem exemplos de sites que são de propósito, sites de humor, que brincam com assuntos sérios, mas trazem informações para brincar em cima desses assuntos. Só que esses sites e os canais desses sites nas redes sociais, eles deixam claro que o propósito é brincar. Não é um propósito de fazer uma abordagem séria. Ainda assim, muitas pessoas compartilham aquilo. Como o formato parece muito uma notícia normal. É uma notícia normal, com título, com texto, até um texto bem escrito, as pessoas acabam compartilhando. E aí não, gente. Uma vez uma colega, ela compartilhou uma notícia relacionada ao universo político, mas que estava muito despropositada. E até uma incitação à violência. E aí eu entrei num site, era um site que... Logo na home do site tinha a descrição, site que se destina a brincar com as informações para mostrar que o nosso país um jargão até de um programa de TV que brinca que é difícil ser mais bem-humorado do que a classe política do país, faz essa correlação, e o site ele deixava claro que ele era um site destinado a brincar com essas informações. E a colega, ela compartilhou aquilo com um texto dela ali em cima daquela informação, mas com um peso de seriedade, que não dá mais, que as pessoas precisam tomar uma atitude. Aí eu entrei pessoalmente ali, eu encontrei com essa colega e falei com ela. Falei, você compartilhou uma notícia de um site de humor, só que você colocou um peso de seriedade, de realidade naquilo. Cuidado, isso passa pela nossa mão. É a questão que a gente abordou no primeiro bloco da responsabilidade, da ética. Eu falei, toma cuidado com isso. Ela, nossa, desculpa, eu vou deletar, foi lá, apagou e tal. Só que a gente precisa ter esse mínimo de senso para ver se
é de humor, para ver se a procedência é completamente duvidosa, portanto a chance de ser uma fake news é muito grande. Essas dicas básicas ajudam a gente, né, André? Para mim, assim, em tempos de redes sociais, a dica que eu tenho, que é o que eu uso no meu dia a dia, e eu acho que qualquer um deveria usar nesses dias atuais, é o seguinte: você viu na internet? Não acredita. Esse é o primeiro ponto. Você viu na internet? Não acredita. Já desconfia de cara. Já desconfia de cara, porque muita gente vê a informação na internet e fala assim: vi na internet, acredito. Não, faz o contrário. Vi na internet, não acredita. Recebeu no WhatsApp, não acredita. Viu no Facebook, não acredita. Aí, a partir desse momento, aí vai procurar saber. Por quê? Por que que as fake news, as notícias falsas, elas ganham tanto terreno e elas se espalham com muita facilidade? Porque a base da notícia falsa é a vontade que cada ser humano tem de poder defender uma causa ou defender o seu ponto de vista. Vou exemplificar. Você é a favor de tal político e contra tal político. Se vier uma notícia falando mal de tal político que você não gosta, qual que é a sua primeira intenção? Viu só? Eu sabia que esse cara não era bom. Aí você já compartilha. Se tem uma notícia que é boa a favor daquele político que você gosta, você fala: olha, sabia disso? E aí você já compartilha. Vou pensar a questão de religião. A minha religião tem tais crenças, etc. Você viu uma notícia que reforça algo que é a favor da tua religião. Eu sabia, isso aqui é bom, aí você já compartilha. Ou algo que é contrário àquilo que você pensa. Isso aqui tal, eu sabia, isso aqui faz muito mal mesmo, aí você já compartilha. Você nem passa pelo filtro da possibilidade daquilo ser mentira, porque você já acredita naquilo. Tem a ver com a crença que você tem numa pessoa ou uma crença que você tem em alguma fé ou mesmo algum tipo de vertente de pensamento específica. Só que é exatamente nesse terreno que a fake news, a notícia falsa, ela ganha espaço. E aí é que acontecem os problemas. Então, quando você vira alguma coisa que é a favor de algum tipo de político que você gosta, desconfia. Se é alguma coisa contra algum político que você acredita, desconfia. Se é a favor... Esses dias, tinha uma pessoa num grupo de administradores que eu estava, e a pessoa passou uma vergonha, porque é muito comum hoje em dia vir esses videozinhos que estão em um outro idioma, e geralmente o pessoal nem faz mais com inglês, porque muita gente conhece inglês, mas sei lá, tá um idioma lá, tá falando em chinês ou em tchecoslovaco, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí a pessoa coloca uma legenda ali qualquer. E aí a pessoa falou assim: olha só, que verdade, isso daqui, não sei o que lá, e compartilhou. E eu lembrei agora, era em árabe o grupo que eu tava, e aí a pessoa falou: olha, tá falando isso daqui sobre fulano de tal. E eu tenho uma colega minha, que ela estudou na Síria, etc, e ela fala árabe. E eu copiei ela na mensagem no grupo, e eu falei assim: dá uma olhada nisso aqui, a legenda confere com a informação. Ela falou assim: não tem absolutamente nada a ver a legenda com o que está sendo dito. E aí eu falei pra pessoa: olha, então não tem nada a ver. A pessoa: opa, desculpa, tal. E a pessoa passa uma vergonha, né? Então é muito comum isso hoje em dia. Todo mundo tem uma intenção por trás do que está fazendo. Como o Fred falou, ou é para ganhar likes, ou é para ganhar notoriedade, ou é para defender uma causa, e para isso ela não tem escrúpulos, falta ética, aí a pessoa mente, cria uma legenda falsa para um vídeo. Enfim, então, viu na internet? Não acredita, esse é o primeiro passo. Bom quando a pessoa passa vergonha, né? O ruim é insistir em passar vergonha. Tem gente que insiste, Tem gente que insiste. Bom, a Câmara Municipal recebeu na última semana audiência pública para apresentação das metas fiscais relacionadas aos primeiros 4 meses do ano. A audiência teve como objetivo apresentar os resultados das contas públicas do município. Acompanhe na reportagem. A audiência pública para a apresentação das metas fiscais da Prefeitura aconteceu na última quinta-feira no plenário da Câmara. O evento reuniu representantes do Legislativo, membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara e o diretor de Finanças da Prefeitura, que apresentou a execução das receitas, despesas, fontes de arrecadação e áreas de destinação dos recursos, além da relação entre o orçamento e o volume de despesas realizadas para o cumprimento das metas fiscais no período. Essa prestação de contas para o município ela tem uma importância muito grande, que ela traz à população em geral todos os gastos, né, e receitas auferidas ao município. Por quê? Nós pagamos impostos. Esses impostos queremos saber o que é aplicado. E as despesas, elas são auferidas de acordo com a necessidade da população,
né? E nessa condição, essa prestação de conta ela demonstra que o município está muito preocupado com a arrecadação. Com essa apresentação ele mostra que o que está arrecadando e, com certeza, em sequência, mostra suas despesas equivalentes à arrecadação. Mostra que o seu dinheiro que é investido na cidade que você mora está sendo aplicado de uma forma prudente e efetiva. O resultado primário das contas públicas do município encerrou o primeiro quadrimestre do ano dentro das metas anuais estabelecidas. O presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara, Rodrigo Salomão, disse que a audiência é importante para esclarecer os gastos e que o resultado dos primeiros meses do ano é satisfatório. Na verdade, essa é uma audiência muito importante para o município, porque é uma forma do governo estar mostrando a transparência e esse Poder Legislativo, ele está avaliando se as contas do governo estão em dias. E ficamos satisfeitos aí que realmente eles estão trabalhando direitinho aí e as contas estão tudo dentro aí dos percentuais, com gasto, tudo esperado. Eles estão, graças a Deus, fazendo uma boa administração, cumprindo a meta aqui na nossa cidade. A presidente da Câmara, Lucimar Ponciano, ressaltou a importância do evento e afirma sentir falta da participação da população em audiências públicas. Eu acho isso muito importante nós sabermos o que realmente está sendo gasto e investido no atendimento à população, né? Então, mas é muito importante. E aqui, de novo, a gente sempre está convidando a população para estar presente, porque, por exemplo, eles estavam acostumados a fazer essa audiência pública às 15 horas, 17 horas. E uma dica do Tribunal de Contas, enquanto a gente vai participando bastante, enquanto legislador, eles falam assim, olha, a população gosta que seja à noite para poder participar. Mas a gente vê que ainda está muito inibido a participação da população. Caso a população tenha alguma dúvida em relação às metas fiscais, pode solicitar o relatório e mais informações através da ouvidoria da Prefeitura. Nós temos a ouvidoria, né? Até interessante falar ouvidoria, porque sempre a gente pensa a ouvidoria como coisa, às vezes, ruim, né? Ah, estou com um problema. Mas ela também serve para receber elogios, receber coisas boas também. E nós temos por telefone, né? E temos também pelo site, onde a pessoa ela será muito bem atendida. Temos uma equipe hoje de 4 pessoas que atendem diretamente essas reivindicações, né? Tanto elas positivas quanto negativas, e são repassadas de uma forma efetiva para a população. Tá aí, um dos papéis da TV Legislativa é justamente isso, né? Transmitir aí os atos do poder público, não só a Câmara Municipal, mas nesse caso uma audiência pública realizada aqui na Câmara com as metas fiscais de 2018, desse primeiro quadrimestre. Você pode acompanhar ao vivo, também está disponível em nossos canais aí no YouTube e também no Facebook. Bom, na história dos meios de comunicação, sempre que surgia uma nova tecnologia, vinha a ideia de que se fosse criada uma rede conectando as pessoas, que a democracia finalmente alcançaria a sua proposta inicial. Agora, com a internet, essa rede já existe. Vivemos em uma revolução tecnológica sem precedentes, que ajuda a transformar a ciência, medicina e as comunicações. Mas o sistema de governo pouco mudou. Por quê? Confira na reportagem da Rede sobre essas mudanças da tecnologia. A ideia tradicional de parlamento, quando foi criada, né, 200, 300, 400 anos atrás, ela está sendo desconstruída e outras instituições estão sendo construídas, mas ao mesmo tempo repensadas e novas surgem. Eu acho que é próprio de um tempo de desconstrução. O cidadão precisa ver o parlamento e entendê-lo melhor. Ele precisa se fazer entender do ponto de vista do cidadão. Esse é um lado, então, transparência. O outro lado é da voz. Um cidadão, então, podendo ver e entender melhor o parlamento, o jogo legislativo, o processo legislativo, o sistema de políticas públicas, então ele pode emitir a sua voz, ele pode participar e ajudar a fazer leis melhores. As tecnologias, elas, que a gente chama de tecnologias cívicas, vão sempre facilitar, sintetizar, deixar tudo, digamos assim, mais fácil para o cidadão. Então eu dou um exemplo. Nós temos no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados, 24 mil proposições.
Só que do ponto de vista do cidadão, às vezes isso é muito confuso, são muitas proposições, é difícil acompanhar isso. Então tem projetos aí da tecnologia, da própria sociedade civil, que eles trabalham esses dados todos, sintetizam, reorganizam esses dados e apresentam de maneira a uma visualização muito mais amigável. Por exemplo, do portal A Democracia da Câmara, ele pode ir na sua casa, a hora que for melhor, ele pode participar e mandar diretamente, sem intermediários, a sua mensagem, a sua crítica, a sua sugestão direto para o parlamento. Da orientação sexual, da identidade de gênero, e esse vai ser um debate. Se a gente cria novos processos de participação, por exemplo, digitais, onde o cidadão pode participar na criação de uma agenda legislativa, de uma pauta legislativa, ou na construção de um texto legislativo, de que maneira isso realmente vai ter impacto? Eu vejo muitos políticos bons que aprendem a ouvir as pessoas quando elas estão falando com eles presencialmente, quando eles recebem nos seus gabinetes, encontram com os corredores, nas ruas, etc. Mas ainda não sabem ouvir quando tem esses mesmos encontros, só que digitais, essas mesmas expressões, só que digitais, as pessoas mandando pelas redes sociais. Temos que entender que estamos num modo de aprendizagem mútua. As pessoas vão começar a participar mais quando elas acreditarem mais que isso vai poder fazer diferença. Eu acredito que agora a próxima fase, que é a que nós temos que entrar agora, que nós estamos entrando, é de realmente institucionalização disso. Ou seja, de a alteração do regimento interno, de que a participação ela tem que ser parte do novo processo legislativo, um processo legislativo próprio do século XXI, um processo legislativo que combina melhor com esse novo cidadão. Tá aí a matéria da rede, essa matéria é produzida pela TV Senado e, como sempre, a gente disponibiliza esses conteúdos aqui também na TV Câmara Jacareí. Bom, Fred, André, a gente viu ali essa questão essas ferramentas, são ferramentas, a internet, Facebook, são ferramentas que possibilitam e ampliam a participação da população na vida pública, né? Nós estamos aqui em uma delas agora, que é a TV Câmara Jacareí. É necessário que a gente aprenda a participar também da vida pública por meio dessas ferramentas? É uma participação diferente daquela do presencial, do olho no olho? Uhum. Não, e eu acho que é muito importante a pessoa ter essa noção, porque eu acho que, principalmente de uns tempos para cá, por conta da situação política que o nosso país vive, e isso, obviamente, a questão política ela influencia em tudo na nossa vida, vários brasileiros têm percebido que eles não podem ficar omissos em relação a essa interação com a política nacional nos seus diferentes âmbitos, municipal, estadual e federal. Então, as redes sociais aproximam os poderes, tanto em qualquer um desses níveis, do cidadão. Eu estava até falando, inclusive, para o Fred, né? Eu sou cidadão aqui de Jacareí, moro aqui, pago os meus impostos em Jacareí e tem sido muito legal. Recentemente ele estava falando que começaram com umas abordagens novas aqui na TV Câmara, nas redes sociais, e eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não acompanho programação de televisão ao vivo, por conta da rotina do dia a dia, e eu acho que a maior parte das pessoas atualmente acompanham nesse critério on demand, né? Você vê na hora que você quer. E as redes sociais são fundamentais para isso, né? Você assiste um vídeo foi publicado no Facebook, ou alguma foto te lembrando de alguma coisa no Instagram, etc. E com a TV Câmara é a mesma coisa. Eu acompanho há bastante tempo a TV Câmara aqui, mas recentemente, por conta de um processo que o Fred falou, que começou a fazer mais intensamente nas redes sociais aqui da TV Câmara, eu consigo conversar e ver coisas que eu sempre gosto de ver aqui na TV Câmara com uma intensidade maior. Por quê? Porque a interação pelas redes sociais tem acontecido de uma maneira mais intensa. Eu até perguntei para ele esses dias, quando eu converso com vocês aqui da TV Câmara por meio do Instagram, alguém me responde, quem é que fala? Ele falou, geralmente sou eu. Então eu estava conversando com o Fred antes de saber que era o Fred que estava falando comigo ali.
E, obviamente, isso vem de uma vontade minha, como cidadão aqui, munícipe de Jacareí, de entender melhor o que está acontecendo na minha cidade, de entender o que está acontecendo na Câmara, de entender o que está acontecendo nas secretarias aqui da Prefeitura. E se não fosse pelas redes sociais, eu garanto, eu teria muita dificuldade para saber disso. Por quê? Porque eu teria que vir aqui na Câmara, etc. E, obviamente, é importante que eu esteja aqui como cidadão, mas a correria do dia a dia às vezes não permite. Então, as redes sociais fazem essa ponte de uma maneira muito prática. Por quê? Porque a rede social está vindo até mim. Eu abro o meu Facebook, tá ali o meu feed de notícias, né? No meu Instagram, tá ali as postagens. E aí, no meio delas, tem alguma coisa da TV Câmara, tem alguma coisa da Câmara Municipal, tem alguma coisa da Prefeitura, das secretarias, e aí eu consigo acompanhar isso. Então, é essencial, do meu ponto de vista, essa interação do cidadão com a política por meio das redes sociais. Eu acho interessante, do nosso lado, do nosso trabalho, e por trabalhar aqui na Câmara Municipal, na TV Câmara, a gente fazer essa ponte entre o que se passa aqui dentro e a população, como no exemplo que o André acabou de dar aqui, muito legal. Eu acho importante a gente cuidar muito da linguagem também que a gente usa. Porque o processo legislativo no Brasil, ele é muito burocrático, ele tem uma linguagem própria, muito específica e às vezes complicada de entender. E nós que aqui estamos, que acompanhamos esse processo, a gente acaba tendo um entendimento por dever de ofício de como funciona esse processo. Então, quando a gente vai fazer essa ponte entre o que se passa aqui dentro e a população, a gente consegue transmitir. Ele até comentou isso na reportagem, um entrevistado da Câmara Federal. A gente tem essa responsabilidade de transmitir esse conteúdo de uma maneira que as pessoas entendam. Se elas não entenderem também, a gente usar aquela linguagem técnica do legislativo, aí a gente está só pegando, copiando e colando um conteúdo do que se passa aqui dentro. E na verdade não, a gente tem um corpo de comunicação aqui para fazer essa decodificação, você entender aquilo que naturalmente não se entenderia. Então a pessoa consegue receber essa mensagem de um jeito mais prático, que ela entenda, que seja aplicável no dia a dia dela, o que está acontecendo no meu bairro, o que significa esse pedido de informação do vereador para a prefeitura, o que isso vai impactar aqui no meu dia a dia, no meu acordar, no meu dormir aqui no bairro onde eu resido. Então a gente tem essa responsabilidade. Um outro exemplo, baseado até numa reportagem que a gente viu no início desse bloco, aconteceu aqui uma audiência pública. A gente sabe que as audiências públicas aqui em Jacareí, elas não têm tido um acompanhamento da sociedade. São poucas pessoas que vêm acompanhar, acaba que a prefeitura vem, faz aqui a sua audiência pública, os vereadores, alguns acompanham, pouca gente da sociedade, só que a gente disponibiliza esse material ao vivo no Facebook, a gente acompanha e monitora, às vezes tem muito mais gente acompanhando ao vivo da página do Facebook do que acompanhando presencialmente. E aí a gente vai monitorando os acessos no pós-acontecimento, a gente vê um número maior de pessoas acessando no YouTube ou no site da Câmara, onde fica disponível a íntegra dessas sessões, sejam as ordinárias, sejam as sessões solenes, as audiências públicas, um número muito maior do que aquela quantidade de pessoas que veio até aqui acompanhar mesmo ao vivo ali presencialmente. Então a gente tem essa responsabilidade de colocar o cardápio todo na mesa. Eu brinco com isso daí, sempre faço essa correlação. A gente coloca a refeição na mesa. Se as pessoas vão comer ou não, a gente não consegue forçar. A gente não vai até as pessoas e fala, come, senta e come, porque não é assim que funciona. Só que é a nossa obrigação colocar o melhor cardápio possível, com a melhor comida possível, para se um vier comer, ele se sinta satisfeito. A gente tem essa responsabilidade. A gente não impõe, mas a gente disponibiliza. E a gente disponibiliza de um jeito que a pessoa não vem e sente um cheiro ruim, fala, não, então não quero. Se estão fazendo de qualquer jeito, não vou sentar, não vou me alimentar com isso. Não, a gente coloca da melhor maneira possível para fazer com que as pessoas elas tenham essa intenção de participar. E aos poucos elas vão sentando, vão conversando com o processo legislativo, com o poder público. E essa é a maneira que a gente tem, até baseado no que o entrevistado falou, de trazer uma participação popular para dentro aqui do poder público, que ainda é algo que acontece muito pouco. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta agora, para você que é analista de mídias sociais. Você pensa muito para dar uma resposta para o cidadão? Porque eu vou te contar alguns exemplos que eu tenho visto recentemente. Numa cidade próxima aqui, o pessoal fez algumas colocações em relação a uma obra que iria acontecer e a equipe
que daria aquela resposta deu uma resposta bem irônica e isso fomentou as redes sociais. Em outro caso, a pessoa que respondeu até com fatos e com números e com verdades, mas acho que a maneira como ela colocou também fomentou as redes sociais. Como é que você tem alguns parâmetros para você responder às pessoas que... Porque com certeza muitos munícipes te colocam na parede, mesmo que você não seja o legislador, mas colocam, você representa a Câmara naquele momento. Como é que você tem parâmetros para responder essas pessoas? Sim, tem duas linhas, né? Às vezes a gente recebe uma mensagem de uma pessoa que quer participar de um programa da TV Câmara. A pessoa manda uma mensagem mais informal, mais amistosa, a gente responde da mesma forma. Assim, abrindo a porta, venha, está disponível, a gente faz esse contato com a pessoa, porque é um negócio mais um bate-papo informal. Então esse é o lado fácil. O lado difícil, que é você se ver contra a parede, você às vezes responder por quem nem sabe que aquele processo está acontecendo, é quando uma pessoa faz uma crítica à instituição, à Câmara, ou a um dos membros da Câmara, aqui, os representantes, os vereadores, e você precisa ter um tato para responder. A gente tem visto nas páginas, nas redes sociais de poder público, duas linhas de trabalho. Uma mais formal, que trabalha a informação de um jeito que fique ali disponível e entendível, que é a linha que eu uso, eu procuro usar, aqui na Câmara de Jacareí. E tem a linha do humor. A gente tem alguns exemplos que deram muito certo, alguns exemplos que deram muito errado ao usar o humor, a ironia, para brincar com uma divulgação, uma situação. Eu acho que no processo legislativo em especial, se você brincar muito, se você trabalhar com humor, você é facilmente atacado. Porque imagina, você está ali, de repente, querendo uma informação ou insatisfeito com algum trabalho, querendo uma resposta mais séria e alguém vem e brinca com você. É a mesma coisa você estar numa conversa séria na sua casa, no seu ambiente íntimo, e você está precisando ali sentar e ter aqueles 5 minutos de seriedade com alguém do seu convívio e a pessoa só brinca. Só te responde fugindo ali da conversa, não diretamente com você. Eu trago isso para a rede social, então eu respondo com seriedade. Às vezes a pessoa faz uma crítica, por exemplo, a uma notícia relacionada ao vereador. Eu não posso responder pelo vereador ou pela vereadora de Jacareí. Nesse caso, o que eu faço é passar todos os contatos do vereador. Fala assim, não deixe de encaminhar a sua crítica ou a sua insatisfação diretamente para ele ou para ela. Mando ali o e-mail, mando ali o telefone, o jeito da pessoa encontrar o vereador ou vereadora na rede social, mas eu não posso responder pelo legislador. Agora, pela casa legislativa, aí a gente consegue responder. E às vezes a resposta é dizer para a pessoa que a gente não tem uma influência sobre aquele assunto. É você ser sincero, a pessoa precisa sentir que você está sendo sincero. Você não está escorregando da resposta e nem brincando com ela. Você deu um exemplo aqui, que acontece muito, e nesse exemplo que você deu, foi de um representante público, de um político, ou de alguém que é ligado à política como pessoa física, não uma instituição. E houve essa resposta mais irônica, tal, que acabou gerando um barulho muito grande. Eu evito ao máximo. Aliás, mesmo quando o assunto, quando está se tratando da instituição, que caberia algum tipo de humor ali, eu penso muito. Eu penso muito no que eu vou fazer por causa disso. Porque às vezes a gente quer brincar demais. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Às vezes a gente faz postagens que não são de brincadeira, mas são postagens assim, que não tem a ver exatamente com o processo legislativo, com a Câmara. Um exemplo. Eu postei uma vez uma série de cuidados com a saúde. Cuide da sua saúde, faça caminhadas regularmente. Aí eu pus uma lá, assim, consuma frutas, legumes, verduras, tal, compre fresquinho. Uma dica dessa, pra gente usar num sábado. Aí vieram comentários assim, como que eu vou consumir isso com o preço que a gente encontra nas feiras? Então as pessoas, elas tendem a bater no poder público hoje. Então por isso que a gente tem que pensar até quando há uma postagem mais inocente, assim. Bom, meus amigos, está chegando ao fim. Para finalizar, eu queria deixar para vocês um questionamento. A gente está falando tanto em tempos de engajamento digital, mas por outras pessoas também consideram que existe uma certa apatia. Como é que vocês projetam o futuro da comunicação hoje, com todos esses elementos novos de interatividade, o papel dos meios de comunicação tradicionais sendo questionado? É uma questão hoje até de representatividade, que passa pela política, que passa pelos atores sociais mais tradicionais. Qual é o futuro da comunicação social? Olha, do meu ponto de vista, eu não sou vidente, mas difícil, pelo andar da carruagem e obviamente por
acadêmicos que estudam isso também, a tendência de fato é aumentar cada vez mais essa questão de todo mundo ser um gerador de conteúdo. O que eu espero que aconteça é que cada vez mais as pessoas possam ter essa noção de que quando elas estão gerando conteúdo, elas precisam ser responsáveis, assim como a maior parte dos veículos, obviamente não dá para dizer de todos, né, mas a maior parte dos veículos de comunicação tentam fazer um trabalho responsável. Obviamente todo mundo vai ter o seu viés, vai ter uma bagagem por trás de tudo aquilo que aquele ser humano é para gerar aquele conteúdo, e isso é inevitável. Mas o fato, que é o que a gente começou falando, de trabalhar com ética, com honestidade, etc. Para mim, essa questão das fake news é um grande problema nosso como sociedade, porque isso eu poderia usar essa expressão, acho com facilidade, é de um mau caratismo muito grande, você se dar ao trabalho de você divulgar informações falsas com a intenção de que elas se passem por verdadeiras, porque como o Fred falou, tem gente que cria informação falsa, mas aí são sites que dizem, olha, a gente está criando informação falsa aqui para você se divertir, não é desse caso que eu estou falando. Então, muita gente faz isso. E muita gente também repercute essas informações sem pensar sobre isso. Então, o futuro da comunicação, para mim, eu acho que continua sendo cada vez mais uma informação democratizada. As pessoas, como indivíduos, sendo propagadores dessas informações. E eu espero que esse processo de democratização seja acompanhado por um processo de ética e também de responsabilidade crescente também, porque senão cada vez mais vai ser difícil você diferenciar o que é verdadeiro e do que é falso daquilo que você vê na internet. Eu acho que nesse momento o jornalismo ele nunca teve uma importância tão grande quanto esses dias que a gente está vivendo. A importância dessa responsabilidade, da apuração, de você trabalhar com um conteúdo que seja informativo, noticioso e não uma brincadeira, não uma geração de conteúdo por si só. Hoje a gente vê uma série de blogs que são feitos por pessoas que não têm uma qualificação para trabalhar ali, que geram uma quantidade de informações absurdas e que às vezes até tentam trabalhar com informação, com algum nível de apuração, mas que não tem essa responsabilidade que a gente, e eu como professor da área de comunicação, eu ainda entendo, não querendo ser partidarista aqui, mas eu ainda entendo que a gente vai aprender essa seriedade estudando. A gente vai se preparar para ter essa seriedade, para entender o impacto da nossa profissão. E não é assim, jogando alguém para falar, faz aí e no dia a dia você vai apanhar e vai aprender. Não é assim, não deveria ser assim. A gente não põe um engenheiro, faz o prédio aí, se cair você faz outro até o prédio ficar de pé. Um médico para fazer uma cirurgia, se a pessoa morrer, vamos para outra até que você consiga fazer uma pessoa sobreviver. Jornalista, a gente não joga assim, brinca aí com a informação, a hora que der certo, ok. Não, a gente se prepara para fazer o que a gente tem que fazer. O futuro da informação passa muito por essa seriedade, senão a gente acaba em ruína mesmo. Por isso a importância da comunicação nesse processo mais sério, da gente trazer esse processo mais sério para a internet também, a gente não ter esse entendimento errado, que a internet é uma terra de ninguém. Na televisão a gente mantém uma seriedade, na internet não, porque ali eu posso ser um personagem. Não, é o que o André falou, ali a gente só reflete aquilo que a gente é no nosso dia a dia. Joia. Obrigado. Queria agradecer a presença de vocês. Agradeço o convite para estar Esse com vocês. dia 31 de maio, comemorado aí a comunicação que a gente preza tanto e trabalha por elas, né? Sempre tentando aquele viés que a gente começa lá quando vai se dedicar à comunicação, que é transformar e impactar a sociedade de uma forma positiva. Isso aí. Isso aí, obrigado pela sua presença e lembre-se daquilo que os nossos convidados falaram, responsabilidade até mesmo para você que é leitor, responsabilidade para divulgar e propagar as informações. Vamos tentar divulgar e propagar, e vamos fazer, divulgar e propagar aquilo que realmente é verdadeiro e digno de propagação e cuidado com as fake news. O Bom Dia Jacareí fica por aqui, acompanhe o nosso site, lá você encontra o endereço de todas as nossas redes sociais e acessa também o portal Transparência, Vota Cidadão e o Fiscaliza Jacareí, entre outros serviços disponíveis para te manter bem informado sobre as notícias do Legislativo Municipal e informações sobre a sua cidade. Voltamos amanhã, então, com a programação cultural do fim de semana e notícias da nossa cidade. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.